Sabe aquela expressão gigante adormecido? Ela é muito usada para falar do Brasil, né? Mas e quando o assunto é poder militar? O que acontece quando esse gigante resolve de fato acordar? É exatamente esse o dilema das nossas Forças Armadas que a gente vai desvendar agora. Então, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é essa. O Brasil é uma potência militar? Parece uma pergunta simples, mas a resposta é bem mais complexa. Vamos começar então pela parte mais clara dessa história. Porque, olha, se a gente limitar a nossa análise à América do Sul, aí não tem discussão, a resposta é um gigantesco sim. Dentro do nosso continente, o Brasil é, sem sombra de dúvida, o peso pesado. E para entender a escala desse domínio, basta olhar para os números. O pessoal na ativa já impressiona, claro, mas a dimensão real do poder brasileiro está na capacidade de mobilização. Estamos falando de uma reserva com mais de 1,5 milhão de pessoas. É um número que, sinceramente, acaba com qualquer comparação na região. Mas essa estatura de gigante não se resume só à quantidade de gente, não. Vamos dar uma olhada nos pilares que sustentam esse poder todo aqui na nossa vizinhança. Cada um dos braços das Forças Armadas reflete a dimensão continental do Brasil. O Exército, por exemplo, tem o Astros, que é um sistema de artilharia super respeitado. A Força Aérea simplesmente domina os céus, sendo a maior de todo o Hemisfério Sul. E a Marinha, é claro, projeta o nosso poder com navios e submarinos cada vez mais modernos. E essa frase aqui, ela é perfeita porque toca no ponto central de toda essa conversa. O Brasil tem um potencial industrial e tecnológico imenso. Um potencial que muitas vezes fica só nisso mesmo, potencial. E aí vem a grande questão. Se o potencial é tão grande assim, por que o Brasil não é um jogador de peso no cenário militar global? Isso nos leva direto para o coração do dilema. O primeiro obstáculo é interno. O investimento em defesa por aqui não é algo constante, sabe? Ele vem em espasmos. São rajadas de dinheiro que dependem do momento político, da economia, e isso torna praticamente impossível qualquer planejamento sério de longo prazo. Mas não é só a falta de um orçamento estável. Existem também pressões externas muito fortes, que nascem de uma realidade geopolítica bem crua, onde os interesses de cada país falam mais alto. E para entender essa pressão, a história do tanque Osório é um exemplo perfeito e doloroso. Um projeto de ponta que superou os concorrentes, mas que foi barrado por pressão geopolítica. O resultado? Um contrato bilionário perdido e a falência de uma empresa estratégica. E olha, o caso do Osório não foi um evento isolado, não. Uma lógica bem parecida de pressão externa foi usada para limitar o desenvolvimento brasileiro em outras áreas supersensíveis, como a de mísseis e até o nosso programa de enriquecimento de urânio. E o ponto crucial é que todas essas amarras criam vulnerabilidades bem reais. A mais crítica de todas é a defesa antiaérea. Para ser bem direto, a gente quase não tem como se defender de ataques de média e longa distância. Isso deixa cidades, bases e riquezas estratégicas como o pré-sal perigosamente expostos. Mas a história não acaba com um final pessimista. Pelo contrário, de uns anos para cá a gente começou a ver sinais muito claros de uma reação nacional contra essas limitações todas. Um ótimo exemplo desse despertar está acontecendo no mar. As novas fragatas da classe Tamandaré são um salto tecnológico gigantesco. Mas o mais importante mesmo é o que elas simbolizam. Um compromisso real com a produção aqui dentro, com a soberania tecnológica. E esse despertar está por toda parte. Nos céus, com os caças Gripen e a transferência de tecnologia. Nas profundezas, com o projeto do submarino nuclear. E em terra, com o renascimento de empresas que são verdadeiras lendas da nossa indústria de defesa. Esse número aí, mais de 300 quilômetros. Esse é o alcance do AVTM-300, um míssil de cruzeiro tático desenvolvido pela renascida Avibras, que coloca o Brasil em um outro patamar de dissuasão estratégica. Ele é até comparado ao Tomahawk americano. O que a gente está vendo acontecer no fim das contas é uma mudança de mentalidade. É uma virada de chave de uma postura de dependência para uma busca ativa por autossuficiência e principalmente por liberdade estratégica. Certo. Então, para onde tudo isso está nos levando? Qual é a grande lição que a gente tira de todo esse movimento? O objetivo final de todos esses programas é muito claro. É garantir que o país tenha a capacidade de proteger suas riquezas imensas, seus interesses estratégicos, desde a Amazônia até o pré-sal, sem precisar pedir permissão para ninguém. E assim, a gente volta à pergunta inicial. Todos os sinais apontam para um despertar. A tecnologia está sendo desenvolvida, a indústria está se reerguendo. A grande questão que fica no ar é se, dessa vez, o gigante sul-americano vai finalmente despertar por completo.